Oi pessoal, tudo bem? Então, vamos ter hoje mais um encontro da Crisma, né? E hoje o tema vai ser: qual foi a maior dor que Cristo teve? Qual é a maior dor que vocês acham que Jesus sentiu, né? Ah, Talvez a primeira coisa que a gente fala é que a maior dor foi a dor da cruz, né? A hora que os pregos atravessaram as mãos dele, né? A hora que os soldados machucou ele. Foi uma dor terrível, mas eu acho que não foi a maior. Talvez a gente possa dizer então que a maior foi na hora da flagelação, quando os soldados deram chicotadas nele, não é? Colocaram a coroa de espinho. Mas eu acho que ainda não foi o momento de maior dor. Lógico, foram dores terríveis, né? Mas foram dores físicas. Vocês não concordam? A dor que eu estou falando foi uma dor lá na alma de Cristo, né? Lá no coração dele, sabe? É uma dor muito profunda. Lá na substância de Deus. É como se o coração de Deus tivesse ficado machucado, né? Tamanho foi essa dor. E foi na hora da agonia no Jardim das Oliveiras, lá no Getsemane, né? Vocês lembram como é que aconteceu? Jesus, na quinta-feira à noite, depois da última ceia, né? Onde ele instituiu a Eucaristia e tudo, ele saiu com os discípulos para um jardim. Era a última noite dele. E ele sofreu uma agonia terrível, enorme. E eu acho que essa foi a maior dor que ele sentiu, por conta de várias razões, né? 3 razões específicas. Especificamente falando, né? 3 razões, 3 grandes razões. A primeira, pessoal, foi a traição de um amigo, né? Não é fácil. Jesus escolheu os 12 discípulos, Jesus escolheu Judas, né, para andar com ele, e um desses discípulos trai, no caso Judas. Primeiro, a gente tem que parar de olhar a traição de Judas como uma coisa de outro mundo. Nossa, como é que Judas teve coragem de fazer aquilo? Porque, pô, pessoal, eu traio Jesus todos os dias, né? Igual Judas traiu. Então, vamos parar com essa história de olhar ele como fosse algo que, né? Que coisa feia, pô. Você faz isso todo dia, você faz isso até hoje, né? Com que moral a gente fala de Judas e tal? Então, se tem um personagem na história de Jesus que mais se parece comigo, né? Qual desses personagens mais se parece comigo? Você acha que eu pareço com São José, por exemplo, o pai de Jesus, um homem de fé, de grande valor? Claro que não, né? Pô, quem mais me representa aqui é Judas, velho. Eu traio Jesus todos os dias, igual ele traiu. Então vamos parar de olhar isso com né, esses olhos aí, porque Judas não é nenhuma novidade, não. A gente até estranharia, né, se esse personagem não aparecesse na história. Mas apareceu. E até hoje a gente trai. Então essa foi a primeira traição, né? A primeira dor, a traição de um amigo. Beleza. A segunda dor, gente, também foi bem forte. Jesus pede para os discípulos para ficarem acordados com ele, certo? E o que os caras fazem? Os caras dormem. A última noite de Jesus na terra, não é? Pô, quantas coisas eles podiam perguntar, né? Quantas coisas eles poderiam ter aprendido, feito companhia para Jesus. E o que eles fazem? Eles dormem. Isso não é novidade, né? Até hoje também isso acontece com a gente. Nos momentos mais importantes, nas horas mais decisivas, o que acontece com a gente? A gente dorme, né? Nos momentos que as pessoas mais precisam da gente, a gente está dormindo. Não é verdade? Então, não foi fácil.
Jesus esperar a companhia desses amigos, né? Esses tão grandes amigos e os caras dormindo. Essa foi a segunda, né, dor que Jesus teve. Uma dor grande. Então a primeira foi Judas, né? A traição de Judas, conforme a gente falou. A segunda foi a solidão que ele ficou. E a terceira, pessoal, é na terceira aqui que as coisas começam a ficar complicadas. Porque naquele momento, Jesus faz uma oração, tá bom? E ele recebe todos os nossos pecados. A gente vai ver por que isso aconteceu direitinho, né? Então, ele faz uma oração e recebe todos os nossos pecados. Na Bíblia, a figura disso é dele estar tomando um cálice, certo? Um cálice com todos os nossos pecados. Tenta imaginar como é que isso deve ter sido doloroso, né? Porque Deus que é perfeito, Deus que é puro, né? É puro amor, pura bondade, se depara agora com os meus pecados, os nossos pecados, todas as nossas traições, não é verdade? Todos os nossos assassinatos, todas as nossas mentiras, mas o que? Todo o nosso aborto, nossos crimes, né? Irmãos, pecado, né? De irmãos, pais com filhos. Então imagina, Deus que é puro, perfeito, tem que tomar esse cálice, né? Conforme Papa Bento falava, né? Um cálice pavoroso, um cálice onde estavam todos os nossos pecados. Então, nesse momento, podem ter certeza que a vida encontrou a morte, né? Cristo, que é a vida em pessoa, encontra a morte. Toma sobre seus ombros o nosso pecado. Se faz pecado por nós, né? Lembra da segunda carta aos Coríntios, que Cristo se faz pecado por nós? Então é nesse momento, é nessa hora que Ele está tomando esses nossos pecados, e a figura do Evangelho é como se Ele tomasse esse cálice, né? Esse cálice pavoroso. E gente, foi uma dor tão grande, tão grande. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 22, vai dizer que um anjo desceu do céu para consolar Jesus. Tenta imaginar que dor que era essa. Jesus é o consolador, não é verdade? Jesus consola os aflitos. E nessa hora que ele mais precisava, onde estavam os discípulos? Dormindo, né? Veio um anjo do céu para consolar Jesus. Olha que coisa, que solidão que ele devia estar. Olha como que esse cálice pavoroso, né, cheio de pecado que ele tomou, como que isso machucou, como que isso feriu, não é? Mas por quê? Por que ele teve que tomar esse cálice? O que isso significava? A gente vai precisar de voltar um pouquinho, tá bom? Lá no Antigo Testamento, o que acontecia? Uma vez por ano, tá? Uma vez por ano, os judeus tinham uma festa da expiação. O que acontecia? Eles faziam uma oração, certo? E todos os pecados do povo passavam para a ovelha, né? Passava para o carneiro, o cordeiro, que ia ser imolado. Ou um outro animal. Mas vamos colocar aqui o cordeiro. O que acontecia? Fazia uma oração, os pecados passavam para o cordeiro, ok? Uma vez por ano. E eles vinham com esse cordeiro, com o sangue do cordeiro, né? O cordeiro já morto, e lançava esse sangue do cordeiro
em cima da Arca da Aliança. Vocês lembram da Arca da Aliança? Onde ficava guardado as tábuas de Moisés, não é? Era o lugar onde Deus estava no meio do povo. Deus ficava ali, na Arca da Aliança. Então eles iam, jogavam o sangue do animal nesse lugar santo. Por quê, pessoal? O que acontecia? Quando esse sangue, né, sujo, na verdade, não porque o animal tinha pecado, na verdade era o meu sangue, né? O animal se fez pecado por nós, né? Na hora que esse sangue tocava a Arca da Aliança, que era onde Deus estava, esses pecados eram apagados, né? O pecado que estava no sangue era apagado. Por isso que era importante eles fazerem isso e por isso que eles faziam. Então, uma vez por ano, eles faziam isso. Faziam uma oração, o sangue passava das pessoas o cordeiro e aí eles lançavam esse sangue na Arca da Aliança. No topo da Arca da Aliança, né, na tampa. Essa tampa chamava propiciatório, ok? Então, a tampa da arca se chama propiciatório. É uma palavra diferente, um nome diferente, mas é super tranquilo de se guardar, ok? Então faziam isso no Antigo Testamento. E agora a gente consegue entender melhor o que aconteceu. O pulo do gato, né, dessa história toda. O que Jesus fez? Jesus fez uma oração, a exemplo do que eles faziam anteriormente, né? Os nossos pecados, ele tomou sobre seus ombros, igual o que acontecia no Cordeiro, e ele morre com esses pecados na cruz. É por isso, pessoal, que lá na carta aos Romanos, né? Carta de São Paulo aos Romanos, vai dizer que Cristo foi elemento de propiciação. Cristo foi o novo propiciatório. Estão entendendo? Agora a gente entende por quê. Cristo é a nova Arca da Aliança, a nova tampa da Arca da Aliança, onde os nossos pecados tocam e são apagados, né? Vejam que lindo. Então, toda aquela história no Antigo Testamento, todo esse ritual do Antigo Testamento, agora a gente sabe por que as pessoas faziam, por que Deus colocou isso, né, no coração das pessoas, para quando isso acontecer de verdade, a gente soubesse o que estaria acontecendo. Se não tivesse todo esse ritual antes, a gente não saberia o que estava significando a morte de Cristo, né? A gente não ia compreender. Jesus na cruz ia ter que explicar tudo para a gente. Sofrendo aquela dor terrível, ele ia ter que parar e falar assim: ô pessoal, agora aqui, lembra ontem lá no Getsemane, quando eu fiz aquela oração? Pois é, ali eu peguei os pecados seus. Imagina, se na cruz ele ia ter condição de fazer isso, né? Não ia ter condição. Então, isso tudo, essa história foi feita ao longo dos anos, esse ritual, o povo aprendeu a fazer, aprendeu o que significava isso, para na hora que isso acontecesse, a gente soubesse, não é? Aí a gente entendesse. Então, agora a gente sabe o que foi o que significa Cristo ser elemento de propiciação, né? O que significa um propiciatório. E agora a gente consegue ver por que aquele momento da flagelação foi a maior dor que Cristo sentiu. Muito mais que a dor física, né? Porque foi uma dor lá no coração. Foi uma dor na alma. Primeira dor, a traição dos amigos, né? No caso, a traição de Judas. Segunda dor, a solidão, né? No momento em que ele mais precisava, os discípulos dormiram. Acontece com a gente até hoje, né? No momento em que as pessoas, nossos irmãos mais precisam, a gente dorme. E terceiro, porque aquele cálice pavoroso Cristo não merecia.
aquele que é livre de pecado, aquele que é puro, santo, se tornou pecado por nós. Tomou aquele cálice pavoroso, os meus, os seus, os nossos pecados, e se tornou elemento de propiciação, que agora todo mundo já sabe. Tá bom? A gente encerra por aqui. Não percam, né, os próximos encontros, tá bom? Se cuidem e fiquem com Deus. Tchau, tchau.